Lucas capítulo 17 é o mesmo texto da sexta-feira passada. Nós falamos da geração de Noé e agora nós queremos falar da geração de Ló. Amém? Lucas 17, versículos 26 ao 37. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem tiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salva-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Em outras versões, abutres. Quem diz amém por isso? Eu falei para os irmãos que o registro de Lucas, antes de falar desses sinais, que são sinais escatológicos, que precedem a volta de Cristo, eu quero retrospectar alguns pontos que nós vimos na sexta-feira passada. Eu falei que no capítulo 16, dos versículos 19 ao versículo 31, Jesus conta a história que foi verídica de um homem rico que vivia de forma nababesca, com roupas talares de linho puro, de púrpura, vivia regaladamente, e de um certo mendigo chamado Lázaro, que esmolava a sua porta, que comia do que sobejava da mesa do rico. Estava todo chagado da cabeça aos pés. Os cachorros vinham para lamber as suas feridas, e aquele homem podia muito bem ajudar aquele mendigo, ser solícito para ele, mas nunca o ajudou. E como está escrito em Gênesis, que o homem por ter pecado voltaria ao pó, morre o rico e morre Lázaro. Lázaro é levado para o seio de Abraão e o rico vai para o lugar de tormento. E Jesus, falando da realidade do inferno como um lugar, é necessário que se diga nesta noite que as pessoas acham que o inferno é uma condição de vida. Tanto é que as pessoas lá fora dizem isso: a minha vida é um inferno, meu casamento é um inferno, meus filhos é um inferno, a minha família é um inferno, meu trabalho é um inferno, achando que a situação do inferno é circunstancial. Mas o inferno existe, é um lugar de tormento, um lugar de negritude, um lugar de distanciamento de Deus, onde não há comunicação daqueles que são bem-aventurados com aqueles que morrem de uma forma ímpia. E, neste lugar, o rico clama para que molhasse pelo menos a ponta do dedo de Lázaro e tocasse na sua boca, para que ele pudesse
para aplacar a secura que ele estava passando naquele lugar. E a palavra é clara, Jesus disse que aqueles que estão lá não podem passar para cá, nem os que estão lá cá passar para lá. Para nos mostrar que o inferno é real. 1964, final de 64, o pastor Billy Graham, ele está terminando a compilação do seu livro, Mundo em Chamas. E a sua esposa, Ruth Graham, ela pegou os escritos, os manuscritos do livro, que ele publicou em 65. Ela, quando começou a ler o livro dele, Mundo em Chamas, ela deu um grito e disse: meu Deus, nós estamos vivendo pior do que Sodoma e Gomorra. Neste livro, o pastor Billy Graham, ele traz a luxúria, ele traz o desprezo com as coisas de Deus. O país dos Estados Unidos, que foram colonizados, ensinado a palavra, de grandes avivalistas, de tantas coisas boas que aquele país recebeu da bondade e da misericórdia de Deus, se vê mergulhado no mundo de pecado, caótico, de decepções espirituais, de distanciamento de Deus. E o pastor Billy Graham relata que os Estados Unidos, assim como toda a humanidade, estava corrompida e viviam na esteira do pecado, e que cada dia que a humanidade passava, ela se enveredava por caminhos tortuosos, e assim o homem estava caminhando para o inferno. Eu falei também da questão dos escândalos, e Jesus atentou muito sobre isso, e falou e disse: ai daquele pelos quais vêm os escândalos. Nós falamos também da questão do perdão, que Jesus falou que devemos sempre perdoar aquelas pessoas que nos ofendem. E os discípulos, ouvindo este tema tão atraente, mas tão difícil de praticar, as pessoas às vezes no mundo lá fora dizem: eu não consigo perdoar, eu não sou Deus para perdoar. Não, irmão, nós temos que perdoar. A oração do Pai Nosso pede que Deus perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, se você não perdoa, se você fala que é cristão e não perdoa, você está redondamente enganado. O evangelho do Senhor Jesus é o evangelho de perdão, até porque nós estamos aqui nesta noite porque Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus nos perdoou dos pecados, dando o seu Filho para servir de propiciação, para que nós pudéssemos ter acesso a essa graça tão maravilhosa. Glórias a Jesus. Falamos da questão da gratidão, e Jesus falou da cura de 10 leprosos. Um deles só era samaritano, os outros eram israelitas e não eram samaritanos, deveriam agradecer a Deus e não agradecem a Deus por tudo isso. Aí no versículos 26 em diante, Jesus vai chamar a atenção de duas gerações. A geração de Noé, que nós falamos também na sexta-feira passada, e nós se utilizamos do Gênesis capítulo 6, nós vimos no capítulo 6 o crescimento demográfico da população da época. A população cresce de uma forma assustadora, se multiplica. Lá nos versículos 5 e 6, nós vimos que, enquanto a população cresce demograficamente, cresce também na sua violência, nos seus pecados. E o relato do Deuteronômio, de Gênesis, é que os homens não só eram violentos, mas também eles dormiam, maquinavam, pensavam na violência. Então, uma geração que ficou perdida, e Deus resolve acabar com a geração de Noé através do dilúvio. Hoje nós queremos falar da geração de Ló. No capítulo 13, irmãos, de Gênesis, está o relato da separação de Abrão. Ainda era Abrão, porque ele só muda de nome no capítulo 17, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. A Bíblia relata que os pastores de Abrão crescem, como também do seu sobrinho Ló, e houve contenda entre eles.
Gênesis capítulo 13, versículo 7 ao 13, por favor. Gênesis capítulo 13, versículos 7 ao 13. E houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Aleluia. Em Gênesis capítulo 19, irmãos, versículos 4 e 5. Lá no capítulo 18, Abraão está debaixo dos carvalhais de Manre. Ali ele armou a sua tenda, juntamente com a sua esposa Sara. E um certo dia, ao calor do dia, o sol estava em pino. Abraão está sentado à porta da sua tenda e ele contempla 3 seres. E ele sabe que aquela teofania era da parte de Deus. Tanto é que ele se prostra ao chão, ele manda matar uma vitela para que eles possam comer, mandou pegar leite, manteiga, e ali ele faz um banquete, eles comem, conversa com Abraão. Sara está por trás da tenda, da parte da frente. Um daqueles seres faz promessa a Abraão, dizendo que Sara ia conceber no tempo determinado por Deus. E Sara sabe que já é velha, seu esposo é velho. O costume das mulheres havia passado para Sara, ela não ovulava mais. E ela ri. E aquele ser nota que nós acreditamos que era o próprio Cristo que ali estava. E ele disse: por que se riu, Sara? E ela disse: não ri, riu. E ele disse que não há nada impossível para Deus. Ele conversa com Abraão. 2 daqueles homens vão à direção de Sodoma e Gomorra. Ele conta o juízo que os pecados de Sodoma e Gomorra havia subido até as narinas de Deus. O cálice da ira de Deus havia completado. E Deus resolve aplacar do mapa Sodoma e Gomorra. Mas Ló, Abraão, vai perguntar a Deus. E pergunta para aquele ser que
se na cidade houvesse 50 justos, a cidade não poderia ser poupada? Ele disse sim. Mas ele sabia que a cidade era má, era altiva, os homens eram pecadores inveterados, e ele vai diminuindo o percentual de justos. 45. Não, por 45 vamos poupar. Ele disse, não se irem comigo, vamos para 40. E o diálogo vai cada vez mais se acrescendo. E foi para 40, para 30, para 20 e para 10. No final, não tem ninguém. Mas existia um homem chamado Ló, que habitava naquelas campinas. Eles vão para Sodoma para executar o juízo de Deus. Quando chega na cidade, os homens percebem e vê que aqueles homens são diferentes. Nós falamos no capítulo 13 de Gênesis, versículo 13, que os homens de Sodoma eram grandes pecadores diante de Deus. Gênesis 19, versículo 4 e 5 diz assim: e antes que se deitassem, Ló, sua família e os 2 anjos que ali estavam, cercaram a casa os homens daquela cidade. Os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora a nós, para que o conheçamos. A NVI diz, para que tenhamos relações sexuais com eles. Que depravação, irmãos, daquela cidade. Quando Paulo escreve a sua epístola aos Romanos, no capítulo 1, versículos 23 ao 32, Paulo vai elencar os pecados que a humanidade, que se afastaram-se de Deus, cometem no passado e permanecem cometendo para afrontar a santidade de Deus. Veja o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 1, versículos 23 ao 32. Romanos, capítulo 1, versículos 23 ao 32. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro.
E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeto natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Misericórdia. Glória a Jesus. Jesus pede que a geração dele olhe para trás e lembrem-se da geração de Noé e da geração de Ló. Nosso pastor tem frisado muito bem aqui neste púlpito que a concepção liberalista, teológica, de algumas pessoas que esquecem do sobrenatural das Escrituras, elas entram em caminhos que desqualificam a palavra de Deus. E há uma preocupação porque isto é galopante. Uma teologia morta, uma teologia liberal, a teologia liberal que surge com ênfase no século XVIII, ela mistura três coisas. A própria teologia, ela mistura a filosofia e as ciências da religião. E fazendo esta mistura, eles tiram a essência da revelação plenária de Deus e dizem que a Bíblia está eivada de situações mitológicas, de milagres inventados, de situações criadas para a promoção humana, desqualificam a pessoa de Cristo. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela é martelo que esmiuça a penha. Ninguém pode desqualificar a palavra de Deus. A palavra revelada plenamente, verbalmente, tudo que está nas santas Escrituras é da vontade de Deus, da revelação de Deus. E nesta noite, louvado seja a revelação da santa e bendita palavra de Deus. Então o Antigo Testamento, ele serve para nos mirarmos naquilo que aconteceu no passado. Sodoma e Gomorra, ela é citada na Bíblia mais de 50 vezes. Jesus citou, Paulo cita, Pedro cita, Judas cita. Então nós não podemos desqualificar o Antigo Testamento. A mesma palavra de Deus. Eu já falei aqui que a pregação da palavra, irmãos, ela tem que promover nas pessoas que escutam a palavra alguma coisa diferente. Tem que haver uma introspecção, tem que haver um pesar de quem ouve a palavra. Se os irmãos lembram quando nós estávamos falando aqui em Atos capítulo 3, sobre o milagre do coxo na porta do templo,
Eu falei que a pregação, ela tem o seguinte tripé. A pregação tem que ser eficaz. Eficaz no seu propósito. E qual é o propósito e a eficácia da palavra? É promover a agonia do arrependimento. Quando alguém prega a palavra, as pessoas precisam agonizar. As pessoas precisam fazer uma introspecção e ver os seus pecados, os seus delitos. As pessoas precisam ver que elas precisam urgentemente confessar os seus pecados e renderem-se a Cristo, que é a única forma delas conseguirem chegarem a Deus. Glórias a Jesus. Então, pregar é promover a agonia das pessoas. As pessoas têm que segurarem nos bancos, têm que tremerem. As pessoas têm que remoer a palavra. Quando escuta a palavra, tem que ir para suas casas e ficar remoendo aquilo que está errado, aquilo que está torto. Tem que se consertar, porque esta palavra é viva e eficaz. Aleluia. Segunda coisa da palavra. A palavra tem que ser clara nas suas exigências. E qual é a exigência da palavra? É que o pecador reconheça que ele realmente é pecador. Que as pessoas, quando vierem à frente, ou levantarem as suas mãos, ou confessarem no discipulado, nos lares, na rua, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua que a pessoa mora, entre a família, quando essa pessoa confessar a Cristo como Salvador, ela tem que confessar conscientemente que ela é uma pecadora ou um pecador. Os irmãos lembram em Lucas capítulo 18 a parábola do publicano e do fariseu. Eles sobem junto ao templo para orarem. O fariseu, ele é sincero até que ele não quer se ombrear com os demais homens. Ele disse que pagava seus dízimos, honrava pai e mãe e tudo mais. Está tudo tranquilo. Mas quando ele diz, eu não sou igual aos demais homens, foi tudo pelo ralo. Todo homem é pecador. Quando Paulo escreve aos Romanos, Paulo vai colocar um limiar na cruz de Cristo, que os que vieram antes e os depois, todos são pecadores. Aí Paulo diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você que está aqui presente nesta noite, você que me escuta nesta noite, nenhum de nós teríamos condições de estarmos aqui ouvindo se Cristo Jesus não se oferecesse como sacrifício expiatório na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então a pregação tem que ser eficaz, tem que ser clara nas suas exigências e tem que ser específica quanto à promessa. Qual é a promessa que eu tenho, que você tem, em aceitar Jesus como Salvador? É que existe a remissão dos pecados e a justificação pela fé. As velhas coisas passaram e eis que tudo se faz novo na presença
do Senhor. Às vezes, quando as pessoas ouvem falar de Sodoma, só olham o lado da promiscuidade sexual, da luxúria. Mas Judas, quando escreve a sua epístola, no capítulo 1, versículo 7, Judas se expressa assim: de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Tudo que está na Bíblia serve de exemplo e de princípios para a nossa vida. Tudo. A vida é um mistério. Ninguém pode saber o que acontece daqui a 5 segundos. Ninguém pode saber. No livro A História do Povo de Israel, de Abeban, que é um historiador judeu, no prefácio do seu livro, já no final do prefácio, ele traz uma frase de Søren Kierkegaard. Ele diz assim: a vida se vive para frente, mas só pode ser entendida olhando para trás. Por isso que Jesus citou a geração de Noé e a geração de Ló como exemplo claro, evidente da malignidade e do pecado dos homens. Muda-se as épocas, mudam-se as estações, mas o povo é o mesmo povo. Os pecados de Sodoma não só eram pecados sexuais, não. Ezequiel capítulo 16, versículos 49 e 50. Ezequiel capítulo 16, versículos 49 e 50. Ora, este foi o pecado de suas irmãs, Sodoma, da sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso, eu me desfiz delas, conforme você viu. É uma pregação que não dá para dizer muito amém, né, irmão? Não dá. Não. A pregação tem que causar arrepio nas pessoas. De dizer: meu Deus, me guarde, me proteja, me livre dessas coisas. Sodoma não só tinha os pecados sexuais, mas era altiva, arrogante, avarenta e cometia maltratos com os pobres e com os necessitados. Nós estávamos uma vez evangelizando aqui com a mocidade do Farol, aqui no sinal bem próximo ao Palato, e a gente ouvia de tudo. Ouvia e via. Pessoas que aceleravam o carro para botar por cima da gente. Pessoas que quando você mandava abrir o vidro, ele não abria. Quando abria, eu pegava o papel
e amassava e jogava como dissesse, isso para mim é nada. Em contrapartida, muitas pessoas também pedem oração pelas suas famílias. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É que esse mundo em que nós vivemos, eu vi numa reportagem um dos grandes empresários dos Estados Unidos, aproveitando a pandemia, ele enriqueceu 13 bilhões de dólares, somente na pandemia. Aí eu volto a me lembrar do homem que derrubou os seus celeiros, porque teve abundância de víveres e da produção agrícola. E ele disse, eu vou botar onde? Vocês não tenham em que botar. Não pensou nem nos pobres. Aonde eu vou colocar isso? Eu tenho que fazer coisas maiores. É o mundo. O mundo quer sempre ter, possuir. Eu já falei que ter não é pecado. Agora, quando ter tem a gente, é pecado, irmãos. Quando o homem é dominado pelo dinheiro, pela fama, pelos bens, isso é pecado. Por quê? Porque a centralidade de nossa vida tem que estar em Jesus Cristo. Está aí pandemia. A pandemia não respeitou ninguém. Pegou desde o pobre até o mais rico homem. Não dá para correr. É juízo de Deus. Então, nesta noite, louvado seja o nosso Deus que domina sobre todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Cuidado! Eu louvo a Deus pelos grandes feitos da nossa igreja na iniciativa do nosso pastor presidente. Diante de uma calamidade que nós estamos vivendo mundial, nosso estado, um estado pobre, e que a despeito da pandemia, nosso pastor com a equipe de irmãos tem ajudado ao pobre e aos necessitados. Para aqueles que têm comida, a Bíblia diz que quem não está com fome, rejeita o favo de mel. Mas quem tem fome, até o amargo é doce. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que foram beneficiadas com a sopa, com a quentinha, com as cestas básicas, de famílias que não tinham nada para comer naquele dia. E a cesta chegou lá, a sopa chegou, a quentinha chegou, e foi a melhor coisa do mundo. Então orem pelo nosso pastor, pela nossa igreja, que tem feito uma coisa muito maravilhosa aos olhos de Deus. Cuidar dos pobres e dos necessitados. E olhe, irmãos, que Deus tem uma paixão pelos pobres e os necessitados. Levítico capítulo 19, versículos 9 e 10. Levítico capítulo 19, versículos 9 e 10. Veja a preocupação de Deus com os pobres. Quando também cegardes a cega da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Quem diz amém por isso? Que Deus maravilhoso, que Deus bondoso, que Deus longânimo, que Deus misericordioso é este Deus que nós temos. Louvado seja
o seu nome para sempre. E se você puder levantar as suas mãos e dar glória para Ele, faça isso nesta noite, porque Ele merece a honra, a glória, a adoração e o louvor eternamente. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Diante do que nós ouvimos, precisamos ter muito cuidado nas coisas que nos cercam. Muito cuidado. Eu quero trazer uma passagem bíblica agora, que nos causa, irmãos, que nos causa tremor e temor. Mateus capítulo 11, versículos 20 ao 24. Mateus capítulo 11, versículos 20 ao 24. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo, escute, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues aos céus, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Você pode dizer amém por isso? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Meus amados, que palavra dura. Eu já falei que nós somos privilegiados. Privilegiados. Muito mais do que as gerações passadas. Por quê? Porque Deus, pela sua bondade, nos facilitou termos mais privilégios. E que privilégio nós temos no Brasil? Até que se prove contrário, como fala o pastor Augusto, nós temos liberdade de culto. E olhe que nós já estamos sofrendo muitas represálias. Nós temos liberdade de ir e de vir. Até então, nós temos o uso da Bíblia livremente. Você pode entrar numa livraria, no comércio, no shopping, comprar a sua Bíblia do jeito que você quiser. Nós podemos fazer, podia até então, pela pandemia não pode, mas nós cremos que voltaremos a fazer de novo. Concentrações, cruzadas, grandes eventos evangelísticos, privilégios. Privilégio de escolher a nossa fé. Privilégio. Os irmãos viram na China, né? Quem é cristão está perdendo até o auxílio do governo. Isso para todo mundo.
Então nós temos privilégio. Temos privilégio de vir no culto, no lugar agradável, ar-condicionado. Estamos ouvindo a palavra. Temos o privilégio de você acessar o YouTube e ver pregações e acompanhar as pregações que possivelmente você perdeu. Você pode acompanhar depois. Você pode ouvir hinos. Você pode fazer tudo. Privilégios. Privilégio de pregar a palavra, de evangelizar, de convidar as pessoas para vir ao culto. Privilégio. Agora escutem. Quanto maior a extensão do privilégio, maior a potencialidade da culpa. A quem mais se deu, mais será cobrado. E naquele dia, ninguém ficará incúlpe diante do Todo-Poderoso. Esses privilégios virão à baila. E o Senhor vai dizer: o dom que eu te dei, você fez o que com ele? Cuidado! A palavra de Lucas, no capítulo 17, dos versículos 26 ao 37, é um feixe escatológico, em que você deve lembrar do que aconteceu no passado e vigiar para que não aconteça na sua vida. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí no capítulo 17, versículo 32, Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Aleluia. Os anjos chamam a Ló, diz: pega as suas 2 filhas, os seus genros, porque elas namoravam, e na cultura oriental, quem namorava já podia ser considerado como marido. Pega a sua esposa, arrume o que tem para arrumar aí, vão embora, porque Deus vai acabar com tudo. A igreja faz a mesma coisa. Nós estamos pregando o pastor Augusto, o pastor Paulo, o pastor Carlos, pastor Cláudio, o pastor Hermengado. Nós estamos sempre pregando. E as pessoas parecem que entram no ouvido e saem pelo outro. Deus mandou Noé pregar a palavra do Senhor, mandou fazer a arca, o povo não quis. Aí ele entrou na arca com a família, o dilúvio veio sobre toda a terra. Agora vem Ló, está em Sodoma, cidade ímpia. Deus disse: arruma tudo que você tem e vai embora daqui. E Ló demorou ainda a sair. Os anjos disseram: não, vamos lá. Irmão, às vezes Deus precisa balançar a gente. Dá um solavanque na gente, para a gente se acordar. Deus está falando, Deus está revelando, Deus dá sonho, Deus manda palavra, Deus fala no hino, e a pessoa não se acorda e Deus chocalha. Acorda, porque Jesus está voltando. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Desperta, você que me ouve nesta noite. Deus está falando para a tua vida. Escapa-te por tua vida nesta noite. Há um juízo iminente. E Deus vai se levantar com muita justiça sobre esta terra. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Aí os anjos disseram: Ló, eu já falei, Deus vai destruir tudo aqui. Agora vão e não olhem para trás. Aí Paulo, escrevendo aos Filipenses, se não falha a memória, diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Irmãos, o que passou, passou. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, nosso Senhor. John Charles Haley escreveu um livro chamado Holiness, Santidade. E neste livro, ele comenta sobre Lucas capítulo 17, versículo 32. E ele vai dizer no seu livro: a mulher de Ló olha para trás porque o seu coração ainda estava
em Sodoma. Quem não conhece pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas têm saudades do Egito? E eu já ouvi pessoas dizerem, não é que me disseram, quando eu era do mundo, o negócio era uma bagaceira. Se eu tivesse lá hoje, nessa festa aqui, o negócio era terrível. Irmão, você já saiu do Egito, você está agora na congregação dos santos. O nosso pensamento, a despeito de nós estarmos neste mundo, nós almejamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça para sempre. Glórias a Jesus. Aí você é antagônico e diz, pastor, quer dizer que a gente não pode aproveitar? Pode, irmãos, pode. E a vida tem muitas coisas para se aproveitar, tem, muitas. E nesta pandemia é que a ficha caiu das pessoas. Que você poderia aproveitar muito bem a sua vida com sua esposa, com seus filhos, não aproveitou. Aí está preso agora. Se eu tivesse fora da pandemia, eu ia pegar a família, ia levar para uma praia aí, tomar um banho de praia, ia levar os meninos ao shopping, tomar um sorvete, jantar fora. Eu ia visitar uma família longe. Agora está na pandemia, não pode, só lamentações. Eu já falei que quando isto acabar, visite seu pai, visite seus netos, visite sua família, faça coisas para que o nome do Senhor seja glorificado. Venha para a sua igreja. Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Irmãos, os anjos, Deus não está brincando com este mundo, não está brincando. O evangelho não é Alice no País das Maravilhas, não é. O evangelho é poder de Deus. O evangelho é sentença divina. Jesus ressurreto chamou os seus apóstolos e discípulos, ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, já está a sentença dada. Eu já falei que o evangelho, a pregação tem que ser eficaz. Tem que promover agonia de quem ouve. O pecador tem que ouvir e dizer, meu Deus, eu estou perdido e preciso me entregar a Cristo urgentemente. Evangelho não é o lelele, levantar a mão para cá, levantar a mão para lá. Poder levantar a mão pode, mas evangelho, irmãos, é poder de Deus. É juízo iminente. Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló, que foi oportunada, que teve o privilégio de ser avisada pelos anjos para sair de Sodoma, e num determinado momento, olha para trás e transforma-se numa estátua de sal. Tem muita gente no mundo, e quiçá na igreja, que já se transformaram numa estátua de sal. Não sente mais nada, não prova de mais nada, não sente o gozo da salvação, não sente o privilégio de Deus na vida, não sente mais a alegria do Espírito Santo, não chora mais na presença do Senhor. Não se alegrem em ler a Bíblia. Não se alegrem mais em orar. Não se alegrem mais em fazer obras que possam testificar que ela é uma nova criatura. Não lembra mais. Não faz mais isso aí. Mas Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Meu querido que nos ouve nesta noite, você tem o privilégio de ouvir a palavra do Senhor. Lembre-se da mulher de Ló, que apegou-se às coisas dessa vida, que centrou-se nas coisas desta vida e que esqueceu que tem algo muito mais precioso para se gozar na presença de Deus do que este mundo que passa. Que Deus te abençoe. Eu já quero lhe fazer o convite para que você aceite a Cristo como único e verdadeiro Salvador.
Nós temos 2 WhatsApp. Um WhatsApp eu já falei que é para você pedir oração por você, pela sua família, por quem precise realmente. E o outro WhatsApp é para que você possa acusar a sua presença e dizer: eu estou entregando a minha vida para Cristo Jesus e eu quero me tornar uma nova criatura, porque eu não quero mais ser como a mulher de Ló. Que Deus te abençoe nesta noite em nome de Jesus.